eu vou falar sobre um aspecto nessa manhã que talvez seja um pouco polêmico, mas talvez nem tanto, que é sobre dança. A dança na Bíblia. Opa, ele estava esperando por diretrizes para a igreja. Perfeito, vai encaixar como uma luva de balé. Ótimo. Depois vamos ter a mesa redonda, já preparei aqui. E a gente vai poder falar sobre isso. Mas vamos ler o nosso texto. Está gravando, João? Está gravando. Só confere lá para mim, Vinícius, se está escrito REC. Está escrito? Beleza. Pena que não dá para cortar esse vídeo, mas... Essa câmera é antiga, né? O VHS é complicado. Mas a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre dança. Tá bom? E quero chamar sua atenção para um texto. Deixa eu pegar o meu mouse aqui para ver. A gente vai ali para o Salmo 149, Salmo 150. Vamos ler dois textos ali, dois versículos. Salmo 149, 3. Louvem o seu nome com dança. Cantem-lhe o seu louvor com tamborim e harpa. E o Salmo 154. Louvai-o com o tamborim e a dança. Louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos dá a conhecer a tua vontade, através da tua palavra. E pedimos que nos ajude a entender essa questão que ilustra várias outras nas nossas vidas. Me dá sabedoria, me dá entendimento para falar de modo claro a tua vontade, somente a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos falar sobre esse tema complexo, talvez mais para nós complexo, nós que somos de uma linhagem mais tradicional, né, de igreja. Talvez para algumas igrejas esse tema não seja nem um pouco complexo. Eles, na hora que eu li o texto, eles dariam um aleluia, um amém, e talvez algumas meninas viessem até a frente e começassem a dançar inspiradas aqui. Mas a gente vai falar um pouco sobre dança nessa manhã. Eu quero chamar sua atenção não para a dança especificamente, mas a dança vai ilustrar vários princípios que a gente vai aplicar na igreja. Então é um tema que chama para isso. Uma música, para você tentar entender. Quem conhece a música Revenu Shalom Aleichem? Também conhece? Anunciamos a paz, né? Anunciamos a paz. Como que é essa música? Como que é em português? E vamos cantar em hebraico? Em hebraico essa música é Revenu Shalom Aleichem. Shalom é paz. Aleichem vai ser tipo príncipe, mas vamos cantar essa música. Deve ser Anunciamos. Revenu, não sei o que é Revenu. Anunciamos. É isso? Anunciamos a paz, anunciamos a paz, anunciamos a paz, anunciamos a paz, a paz, a paz em Jesus. E aí continua a música. Essa música é uma música feita para você cantar parado ou se mexendo. O Johannes tem que sentar um pouquinho mais perto da câmera. Ele tá muito soltinho. Tá muito solto hoje. Tá igual, tava mais forte, né? Tá igual o arroz da minha mãe, tá bem soltinho. É o seguinte, quando a Bíblia fala de dança, a gente tem que entender algumas questões. Que talvez você tenha passado aí uns 4.000 anos, 3.000 anos, e você não pegou alguma coisa aí. Mas quando a Bíblia fala de dança, ela está falando mais ou menos
como quando o Flamengo é campeão. Digamos, em 77, eu acho. Toca a música ali. Imagine a cena. O Flamengo marcando o gol da vitória. Aquele gol, vamos pensar no Brasil, né, uma coisa mais genérica. O Brasil, Copa de 94. Aquele último pênalti que o Baggio perdeu. O que você fez naquela hora? Você ficou parado olhando para a televisão, analisando. Igual Galvão, né? Olha assim, né? Igual Casagrande. Como que você ficou? Você pulou de alegria, né? Eu pelo menos pulei, e era hora de ir para a igreja. Todo mundo pulou e foi tudo atrasado para a igreja. Mas a ideia é que Deus nos fez, como a gente viu ontem, Deus nos fez como seres cantantes, seres que cantam naturalmente, como a galinha cacareja, o homem canta. O pássaro canta, o homem canta. O homem foi feito para cantar. Nós fomos feitos para isso. E nós também fomos feitos para expressar nossas emoções através do nosso corpo. De fato, quando você diz que está muito contente e não faz nada, fisicamente é estranho. É como se você tivesse alguma incoerência no corpo. Não sei qual é o nome específico disso. Tem uma coisa que você diz uma coisa e aparenta outra. Eu ia trazer um exemplo aqui bem interessante. Estava pensando, né? Eu ia colocar uma caixa aqui, vou ilustrar para vocês qual seria o meu exemplo. Interessante esse é o exemplo do exemplo. Eu ia trazer uma caixa. Tem uma senhora da igreja aqui que ela tem um pavor tremendo de sapo. Não gosta de sapo. Então, a gente estava lavando aqui, de repente aqueles gritos, um sapo que estava lá no banheiro. A gente estava lavando o banheiro, aí de repente mais gritos, apareceu o sapo de novo. Ela tem um pavor de sapo. Se eu colocasse uma caixa aqui escura, né, com aquela meia em cima, você tem que enfiar a mão e tem que adivinhar o que é. E aí ela viesse aqui e eu falasse para ela, pode colocar a mão, não tem nenhum sapo aí. O que eu falei? Eu falei com a boca, não tem sapo, mas com o meu gesto, com minha postura, eu estou dizendo, tem sapo. E em quem ela vai acreditar? No que eu falei ou na minha forma? Na forma. Vai acreditar nisso. Então, nós precisamos entender essa questão da forma, como nós colocamos essa questão da dança e da música e de tudo mais, que a forma ela importa. E quando você está muito feliz e você não pula de alegria, talvez você não esteja tão feliz. Não comunica, não é igual. Então, às vezes, vou ler alguns textos para vocês, e às vezes você vai ver que Deus ele trata esse tema basicamente de uma mesma forma na Bíblia. Eu vou estar lendo os textos, não precisa abrir lá, mas em Êxodo 15, 20 fala: Então Miriam, profetisa, irmã de Arão, tomou um tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com dança. Alguns dizem que essa palavra pode ser traduzida para flauta, mas em vários contextos você vai ver que não encaixa flauta. Elas estão com tamboris e com danças. Versículo, continuando ali, Juízes: Vindo, pois, de Jefté a Mispá, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças. E era a única filha, não tinha ele outro filho nem filha. Aquela história que ele fala que vai sacrificar quem ele encontrar primeiro, e aparece a filha dele. Ele nunca fala isso de graça, né? E ele então fala isso, mas ela vem na sua direção com danças. O próximo texto aqui, 1 Samuel 18,6: Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro de rei Saul, cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumentos de música.
E é basicamente o que eles cantavam e dançavam para Davi, né? Eles falavam, Saul feriu seus milhares, Davi, porém, os seus 10 milhares. 1 Samuel 30:16, e descendo guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face da terra, comendo e bebendo, e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram na terra dos filisteus, na terra de Judá. Isso aqui é quando Davi, o pessoal toma a cidade de Keila, e ele vai procurar os seus inimigos estão lá tudo festejando, dançando, né? Naquele momento. A gente já leu os textos aqui dos Salmos, e em Eclesiastes 3:4 fala tempo de chorar, né, tempo para tudo, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. A dança sempre está ligada com alegria. Jeremias 31:4, ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com seus tamboris e sairás nas danças dos que se alegram. Deus falando então sobre isso. E quando chega em Lamentações de Jeremias, cessou o gozo de vosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança. Então a dança está ligada a isso, a alegria. Você está alegre. A dança está ligada à dança dos inimigos dançando contra Deus, a dança dos amigos. E para concluir, Cristo, ele fala o seguinte, parábola do filho pródigo. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E aí depois Cristo ainda fala, são semelhantes, aqui compararei essa geração, Lucas 7:32, eles são semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem, tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. De fato, biblicamente, em nenhum lugar a Bíblia se manifesta contra dança. Eu pergunto para vocês, por que nós às vezes somos contra algo? O que aconteceu na história que nós somos contra algo sobre o qual a Bíblia não se manifestou? Aconteceu alguma coisa nesse meio tempo. Por outro lado, se você for ver a questão de dança, sempre houve dança ruim e dança boa. A gente vai ver isso, não é uma coisa nova. Talvez você fale, não, mas é que hoje existe dança, hoje tem funk, hoje tem dança sensual. Naquela época não tinha. Sério? Sempre teve dança ruim. Sempre teve dança carregada com valores mundanos, mas também havia dança colocada pelo próprio Deus. Eu ia para uma linha nessa mensagem. Eu ia dizer para vocês o seguinte, que a dança era algo que você fazia quando estava em casa, quando estava fora da igreja, mas não na igreja, não para Deus. Mas o que pega aqui é o Salmo 149 e 150, que fala para louvar Deus com dança. Eu diria para você que a dança ela é um ritmo que não deveria ser colocado para Deus, mas a música que pede a dança, ela é colocada para Deus também. O que faz a gente dançar? Vamos para alguns pontos assim, para tentar construir a coisa. Quando você coloca na música uma coisa chamada síncope ou contratempo, que é o que? Você tira o tempo forte da música e adiciona outros, a força em outros tempos. O seu corpo tende a se movimentar quando você faz isso para tentar preencher aquele contratempo. Então quando você começa a cantar Evenu Shalom Aleh, está cantando a música Anunciamos a Paz. Se você ver essa partitura, é cheia de síncope. E você tenta preencher isso ou batendo palmas, ou dançando, ou pulando. Se você vê os judeus dançando isso, é um monte de homem um do lado do outro ali, pulando assim, né? Eles cantam como se fossem índios pulando. Mas a dança tem isso.
A dança também, ela tem alguns problemas. Eu estava lendo um livro que fala sobre isso. Ela traz consigo algumas complicações em diversas culturas. Por exemplo, a cultura americana ou afro-americana, eles trouxeram para os Estados Unidos um tipo de dança, que era uma dança de algumas tribos lá que faziam para fertilidade, dança sensual. Trouxeram para os Estados Unidos isso. Isso foi ser traduzido depois dos anos 50 no swing. É uma dança que o pessoal fica tipo se mexendo ali no chão, uma coisa muito pesada, muito sensual. Aí o autor foi acusado de racismo, porque falou dos afrodescendentes, então é racismo. Depois disso, ele então argumentou e olhou para outras tribos que não tem nada a ver com África e falou, mas essas tribos também fazem isso. No momento de fertilidade ali, ou para mostrar sua fertilidade, eles têm danças sensuais. E eu te pergunto para vocês hoje, quanto da dança no Brasil está associada à sensualidade? Pergunta simples. Você vai dançar um forró, música regional, forró. É sensual? Oi? Maioria. Isso. Muito sensual. Eles até acusaram um dos cantores de música gospel. Ele estava começando a cantar uma música e o pessoal começou a dançar a música dele. Dele então sair e dançar com as jovens. E eles acharam muito estranho porque ele já era um homem casado e tinha filhos e estava dançando com as menininhas da igreja, né? Pegou muito mal para ele isso. Mas quando você tem esse tipo de dança sensual e ele domina a sua cultura, você tende a achar que dança é tudo ruim. Qual dança, eu pergunto a vocês, qual dança na nossa cultura é boa? Eu estou realmente perguntando com curiosidade. Você pode falar, não, lá no CTG tem música boa, né? Música gaúcha, o pessoal pulando a vassoura lá e fazendo aquelas coisas, é muito legal aquilo, não é sensual. Olha aí, tem. Valsa. Oi? Valsa. A valsa. A valsa é uma dança que não é sensual, é uma dança respeitosa, em que você respeita o outro. E o tango? O tango é argentino. O tango é argentino, não precisa falar mais nada, né? Acabou. O tango ele é uma espécie de valsa, mas muito mais sensual. A ênfase do tango é sensualidade. Então, você não ficaria tranquilo vendo a sua mulher dançando tango com outro homem. Ou seu marido dançando tango com outra mulher. Isso não é legal. Não é legal. Comigo sim, mas com ele com nenhum outro. Porque é uma dança sensual. Deixa eu só fazer uma... Faz uma... Só fala para a câmera dele. Pode falar. Nós somos um lugar chamado El Caminito, né? No bairro de La Boca, na Argentina, em Buenos Aires. E lá você já é recebido por uma mulher e um homem que dançam tango. Numa praça, assim, um lugar bem bacana. A Vanessa olha para mim e fala, Ari, é sua vez. Ali perto vendia um lugar tinha uma loja de cordas, né? Eu olho para ela e falei, mas tem um senhor ali, é sua vez também. Falei, mas nem pagando, bro. Pagando, não. Nem que pagasse R$50. Mas existem danças que são sensuais, existem danças que não são sensuais. Existem danças que expressam os valores do mundo. Por exemplo, existem danças que não são sensuais, mas que essencialmente expressam violência. Talvez você possa englobar isso na música punk. O punk, o rock muito pesado, não necessariamente é sensual.
mas ele te instiga a brigar, a bater. Dos shows, por exemplo, do Nirvana, não é da época de vocês, Nirvana, é bem antigo, mas nos shows deles tinha que vir ambulância depois do show, porque o pessoal começava a brigar ali embaixo, porque a dança instigava isso, a bater no outro mesmo com força, a sair batendo. De certa forma, são músicas. A música ela tem esse poder de liberar. Sabe, eu quero fazer o mal, mas eu tenho algumas barreiras, algumas restrições. Aí quando eu aceito a música fala para você, acabaram as barreiras, pode fazer. A dança ela tem esse poder de liberar você. Eu lembro quando eu era criança, eu falo isso com muita vergonha, né? Eu tinha uns 5, 6 anos. E aí eu fui na casa da vizinha e ela colocou um disco na época, né? Do Roberto Carlos, o rockzinho do Roberto Carlos. E eu comecei a me soltar lá. Incrível isso, né? Uma criança nunca tinha ouvido aquele tipo de música e ela podia ter colocado na época o Amado Batista ou algum outro, mas ela foi colocar o Roberto Carlos. Eu comecei a me soltar e quando você lê a literatura sobre esse tipo de música, é exatamente isso que ela faz. Ela tira suas barreiras, ela tira sua proteção, ela faz você se soltar. Às vezes, ela faz isso nos esportes. Você está jogando basquete, se você colocar um rap no fundo, você começa a jogar de acordo com o rap. Aquele batidão no fundo e você fica ali jogando, fica um jogo até mais interessante, né? O pessoal jogando ali e tal. Por quê? Porque a música mexe com a gente. Se eu começar a jogar basquete e eu colocar bar no fundo, né? Se eu colocar Vivaldi, né, as 4 estações, e eu ali batendo a bola e tentando marcar o cara, não combina isso. Existe uma certa incoerência. Então a música ela tem essas questões. Você tem que saber para que ela foi feita. Cada música foi feita para uma coisa, e a música ela pode chegar a níveis tão baixos na nossa cultura que é meio que inacreditável. Por exemplo, a música, o funk. Qual que é a essência da música funk? Sensualidade, né? Mas é uma sensualidade, não é mera sensualidade, a sensualidade é perversa, baixa. Ele coloca a mulher como se fosse um objeto a ser descartado, é só isso. E ele coloca isso na música. Se a mulher for para aquele baile funk, você já sabe que ela não tem uma índole das melhores. E ainda é feminista, daí é uma contradição. Isso. É o feminismo e o funk, né? Você fala, como que os dois podem conviver ou coabitar? Né? Não podem. Um escracha a mulher, ele olha a criação de Deus como uma coisa horrível, como algo a ser abusado e jogado fora, e a mulher canta aquela música. O incrível é isso, ela gosta daquela música, né? Agora, aí eu pergunto para vocês, quando você olha para o termo dança, o que isso significa na sua cabeça? Se você é de uma igreja tradicional, você tende a dizer, não pode. Mas, biblicamente falando, você tem que tratar a dança como qualquer outra coisa. Você tem que avaliar. Essa pode, essa não pode. Vou colocar uma dança aqui polêmica. Eu realmente não sei se algum de vocês faz isso, principalmente os homens. Eu não sei se vocês fazem balé. Não sei. Mas o balé é uma dança, digamos assim, linda, absolutamente linda, em que as pessoas elas levam ao máximo o corpo, é uma técnica violenta, mas na Rússia eles tiveram um problema com isso. Sabe que a Rússia é o berço do balé, e geralmente as casas de balé lá viraram uma espécie de casas de prostituição de luxo. Por quê? Que tipo de roupa se usa no balé? Em geral. É uma roupa que simplesmente diz, esse é o meu corpo. Prazer, esse é o meu corpo. Tanto do homem quanto da mulher. Embora eles estejam dançando ali, sei lá,
o Lago dos Cisnes, né? Uma coisa bonita, uma música bonita, aquela performance linda e tal, a roupa não dá. Então, se você for fazer aula de balé na escola, é uma boa, tá? É uma coisa boa. É uma dança que é bonita, uma dança, a música é bonita, é tudo bonito. Mas você pergunta, mas eu posso usar uma roupa decente para fazer? Talvez o seu professor vai falar, não, tem que ser essa roupa. Aí você tem que ter um freio. Pode ser bonito, mas onde que a gente quer chegar? A música, a dança na música, na Bíblia, ela nunca é condenada, mas ela traz consigo pontos que a gente precisa refletir. É isso. Por exemplo, vamos então começar a dançar na igreja agora. Tem um pequeno ponto que eu quero chamar a sua atenção. Existe um tipo de música hoje na igreja, que é uma música, eu chamo de música mântrica, que tem a ver com mantra, e que você fica repetindo uma linha melódica, repetindo aquilo de uma maneira a criar um êxtase, e a pessoa fica assim, solta, sabe? Você quer soltar a pessoa, todo mundo fica de pé na hora da música, e a pessoa começa ali, meio que é um tipo de dança que eles estão fazendo, eles estão meio que hipnotizados por aquela música. Quer ver um exemplo? O Benny Hinn. Quem conhece o Benny Hinn? Conhece o Benny Hinn? Ele escreveu o livro Bom Dia Espírito Santo. Tem um meme que eu acho bem legal, que é assim, nunca julgue um livro pela capa. Aí alguém mostra esse livro, né, o Benny Hinn, Bom Dia Espírito Santo. Aí o cara fala, esse pode julgar. Pode julgar pela capa. Mas o Benny Hinn, ele fazia o seguinte, ele tinha a palestra dele, fazia aquela palestra, pregação e tal. Veio para o Brasil várias vezes, é um falso profeta muito rico. E aí ele, no final da palestra, ele chamava o pessoal e ele pegava o paletó dele e fazia assim. E o pessoal caía. Aí chegava na pessoa, fazia assim, todo mundo caía. Aí, sei lá, fazia algum movimento e o auditório, uma galera assim, caía. E o pessoal ficava animado com aquilo, né? O que não contaram para vocês é o que ele fazia um pouco antes disso. Ele colocava uma música lá para tocar. É uma música que era geralmente aquela Aleluia, 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 eu te adoro, Cristo. Sabe? Ficava nessa, um tecladinho no fundo tocando. Aí ele colocava o microfone mais perto aqui e começava a falar com o microfone bem pertinho. Quando você fala com o microfone encostando assim na boca, a impressão que o seu cérebro dá é que a pessoa está falando bem aqui no seu ouvido, do ladinho. Então você encosta o microfone na boca. Tá tudo bem aí? Tá tudo bem? Você coloca bem pertinho o microfone, começa a falar num tom, a música começa a tocar, papá. Isso aí é hipnose de terceira categoria. Tá? E aí de repente a pessoa está pronta, caíram as barreiras. Você pode dar qualquer coisa e a pessoa cai. A música tem esse poder. A música tem o poder de hipnotizar, de te dar uma sensação, de te transportar para outro mundo. A música atual são morcegos, eles estão... Prometo que eu não vou mais cantar essa música. Está hipnotizado. Eita, podem ficar tranquilos, filhos, né? Esses morcegos não bebem sangue, tá? Eles chupam sangue. Eles são morcegos que comem frutas. Mas a música, ela tem esse poder de hipnose. E a música atual, a música cristã atual, se você pegar os autores, eu peguei por curiosidade. Se você olhar o meu YouTube, você vai ver que tem um vídeo lá no playlist, né, que eu acabei ouvindo, que são
eu não sei, 1 hora e pouco das melhores músicas de 2021, as músicas evangélicas. Então eles tocam as top, os trend tops lá das músicas evangélicas. E no geral a música tem se tornado isso. É uma música que você fica hipnotizado. E você fica naquela. E ela fala bem pertinho no seu ouvido. E diz como você é especial. E você é levado a fazer um tipo de dança. Mas aquilo não tem nada a ver com a dança bíblica. Aquilo, na verdade, é uma coisa completamente errada, né? Deus, ele... Acho que alguém tem que bater ali para eles ficarem quietos. Deixa eu ver. Ari. Do Ari alcance. A Ana foi lá. Ana, dá um jeito aí, Ana. Tá cheio de morcego aí em cima, filha. Dá um jeito. Mas a dança, a pergunta que você faz, tá, mas e aí, como que você vai fazer com isso? A Bíblia coloca a dança. Nós de certa forma já dançamos. Quando o seu time ganha, você dança. Quando o seu grupo no acampamento ganha, o que você faz? Se você é do grupo azul, imagina se você é do grupo azul. Aí vocês fizeram um ponto, todo mundo se abraça e começa a pular de um lado para o outro, como se fosse uma tribo. Isso é uma dança. Não faça mais isso, Ari, tá bom? Para não fazer isso é só perder de agora para frente, né? Mas você dança. Nós temos isso. Quando você vai num casamento e tem lá no final a valsa dos noivos, o que você faz? Eu me junto a eles. Isso. Gente, você pode fazer, você pode dançar. Existem músicas na Alemanha, a gente ouve domingo de manhã para acordar, né? Domingo de manhã a TV coloca lá aquelas músicas alemãs, o pessoal, todo mundo na Bavária lá, naquele cenário e cantando lá. Isso é dança, a valsa. Não tem problema. Não tem problema você dançar quando está feliz. E se você dançar, por exemplo, anunciamos a paz e você começar a ficar feliz com isso, e os homens se abraçarem e cantarem anunciamos a paz e começarem a pular, tem problema? Não tem. Se você olhar a música na igreja primitiva, a raiz das músicas da igreja primitiva, no geral, elas são músicas que simplesmente vieram da sinagoga dos judeus. As músicas que vieram da música hebraica, que é essa música alegre, né, dançante, é a música que a igreja primitiva cantava, porque essa música que eles tinham. Você acha que eles começaram a igreja e falaram assim: ixi, agora a gente tem que compor umas músicas? De onde você acha que Paulo tirou instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com salmos, hinos e cânticos espirituais? De onde eram os salmos e os hinos? Da música hebraica. Provavelmente, como era em casa, né? Talvez tinha até esse tom, né? Sentado ao redor da mesa e tal, talvez eles caras se juntavam e já... Isso. Não, é isso, mesmo para louvar Deus. Não é simplesmente, tá bom, vamos fazer uma dança, mas não é para louvar Deus, tá? É uma dança para o nosso time, para coisa. Não, você pode abraçar e com reverência. Tem como dançar com reverência? Tem. Mas a expressão máxima da dança é na alegria. Cristo falou, aqui comparei essa presente geração. Essa presente geração são como crianças nas praças, dizendo, tocamos flauta e não dançastes. Entoamos lamentações e não chorastes, não pranteastes. O que Cristo está falando? É esperado que quando eu começar a tocar uma flauta, você vai dançar. Só que nós, às vezes, na nossa insensibilidade tradicional, quando começa alguém tocando uma flauta ali, bem bonito e uma coisa animada, uma alegria, qual que é a tendência do João Paulo? Vou falar igual o Cabo da Ciolo, vou falar na terceira pessoa, né? A Tabela está lá ilustrando, né? Eu simplesmente
Se eu estiver mexendo um lápis, eu até paro de mexer o lápis para alguém não achar que eu estou dançando com um lápis. Está entendendo? Porque nós trazemos essa carga. Agora, a gente vai falar um pouco mais sobre mundanismo, e você vai ver que o mundanismo, ele tem entrado violentamente na igreja, sob o manto da graça comum. Tá? Tudo é graça comum. Aquele autor ali, eu falei do Nirvana, né? Nirvana, aquele pessoal brigando lá embaixo por causa da música. Aí você vê a música do Nirvana e fala: esse cara é um bom compositor. Deus deu o dom para ele ser um bom cantor, um bom compositor. É graça comum. Entendeu? Essa mulher, ela dança muito bem, graça comum. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas no momento em que a Bíblia fala sobre danças, é exatamente isso. Quando o pessoal volta da guerra e acabou de ganhar do inimigo, o pessoal lá em casa não ficava assim: que bom que vocês ganharam. Não, eles pulavam, eles cantavam várias músicas. Talvez nós precisemos de mais músicas que nos façam isso, que não nos levem a uma dança hipnótica, que a gente fica ali naquele mantra. Vou falar mais sobre isso ainda. Que não nos leve a uma dança que traz sensualidade, mas que nos leve a uma dança que traga consigo a reverência, o respeito e a coerência com o momento. Eu vou cantar sobre as obras de Deus, sobre o Deus ter nos abençoado até agora, Deus ter nos dado coisa. Eu posso fazer isso dançando. Então não é esse tipo de dança, e nem é aquele tipo de dança que você tem aquelas menininhas vestidas de anjo correndo na igreja. Elas estão dançando para Deus. Também não é isso. Não é uma dança motivada pelo rock ou por outras coisas, mas uma dança que tem na sua origem a alegria. E não é uma alegria falsa. Esses dias eu vi uma música sendo cantada numa igreja e eu senti muita tristeza, confesso para vocês. Quem conhece aquela música A Alegria Está no Coração? Conhece? Tem um playback dessa música que é um rock puro, assim, é rock pesado mesmo. É um playback. E o pessoal na igreja, uma igreja que já foi uma referência de música no Brasil, colocou esse playback e a criançada dançando essa música. O que eles estão dançando? É alegria? A música rock não traz isso. Qual que é a essência da música rock? Rebelião. A música rock, ela não te dá alegria, ela te libera. Ela libera tira suas barreiras para você se soltar. É isso que ela faz. Mas a gente está chegando ao final. Eu quero dizer para vocês o seguinte: o próprio Cristo, sem qualquer problema, ele cita isso. Ele cita o filho pródigo, e quando o filho mais velho chega, o que ele ouve na casa? A música e as danças. Cristo falou isso. Cristo contou essa história. E não é uma história que aconteceu. Cristo inventou essa história. É uma parábola. Ele não está dizendo que aquilo é errado. A música e as danças e a alegria. Às vezes a gente tem que tentar trazer isso de volta. Estou falando de verdade. Às vezes numa festa de aniversário falta uma dança que seja respeitosa, que as crianças realmente brinquem. A Bíblia liga muito essa questão da dança com crianças. É interessante eu olhar lá em casa as meninas brincando. Quando eu olho para fora, as duas estão lá. Eu estou dançando. Elas ficam dançando as duas. Não tem sensualidade. Elas estão brincando, é uma coisa pura aquele momento. Começa a tocar uma música para elas, uma valsa, elas não ficam ali como crianças que ouviram flauta e não dançaram. Elas dançam, elas gostam daquilo. Então nós precisamos
ter mais disso, precisamos entrar mais nisso, mas eu queria trazer esse ponto, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre mundanismo e, na música, e às vezes a primeira coisa que você linka com o mundanismo é dança. Então só estou criando um filtro para a gente ir trabalhando em cima disso. Esse é um dos filtros que a gente vai criar. Tá bom? O texto que vou concluir é o texto que a gente começou lendo, que diz: louvem o seu nome com danças, cantem-lhe o seu louvor com tamborim e com harpa. Salmo 49, 3. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, porque o Senhor é o Deus que criou todas as coisas. O Senhor nos criou como homens e mulheres que falam, que se comunicam, que se expressam, que escrevem, que leem, que cantam e também que dançam, ou como uma forma de expressão do nosso corpo, uma forma de expressão total do nosso corpo para louvar o Teu nome. Nos ajude, Pai, para que quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, e façamos isso para a Tua glória. E pedimos que o Senhor nos dê oportunidades, nos ajude nessa questão das danças, para que possamos glorificar o Teu nome também com danças que reflitam a Tua glória, que não sejam misturadas com mundanismo, com sensualidade, com rebeldia, mas que sejam respeitosas e que possamos viver dessa forma, porque sabemos que o Senhor nos criou também para isso e vamos perder muito da nossa vida aqui na Terra quando ignoramos essas questões. Nós pedimos que o Senhor nos ajude nisso e também no decorrer dos nossos estudos, em nome de Jesus. Amém.